Boa tarde, eu sou Nadir de Miranda Monani, estou também aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa TV Call Center e hoje nós temos como convidado um grande profissional de mercado que é o Wagner Barbosa. Wagner, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Kendi, aí pelo convite, né? Sinto lisonjeado aí por esse convite e poder compartilhar com os internautas o mercado e nosso posicionamento sobre Perfeito. e opinião. Ô, Wagner, conta aí para os nossos internautas um pouquinho sobre você. Claro. E que momento da sua carreira que você acabou indo trabalhar nessa área que envolve atendimento, operações e tecnologia? Claro. Eu entrei na área em 2017, entrei como muitas das pessoas que passaram por aqui na área de atendimento mesmo. Eu trabalhava eu era responsável por parte de vendas de provedor de internet. Okay. No mercado ainda quando estava em expansão, quando nós falávamos ainda que para utilizar Telefônica, utilizar Brasil Telecom, necessitava de um provedor para autenticação, então mercado em expansão, nós fazíamos vendas de provedor mesmo de acesso. Okay. E aí entrei, né, em 2017 numa empresa chamada Teleperformance. Ah, tá, perfeito. Conhecido por lá, eu fiz toda a minha carreira, né? Fiquei 10 anos por lá, saí de lá em 2017 e aí fui transitando oportunidades como supervisor de atendimento, 1, 2, 3, até chegar ao nível de coordenação. Ficou no prédio da Lapa? Isso, sempre no prédio da Lapa. Ainda nem tinha, era bem pequeno, assim, o espaço lá hoje está bem grande, é um condomínio empresarial bacana, então expandiu bastante a região. Aí em 2017 eu saí para uma nova oportunidade, recebi um convite para ir para a área de retenção mesmo, específica na parte de qualidade de atendimento, foco total no cliente. É um fator muito importante. Isso, é totalmente diferencial, né? A gente hoje vê muitas empresas investindo no processo de aquisição de clientes e eu estou numa mão ao contrário, né? Que é a permanência do cliente dentro da base. Isso as empresas têm que tomar muito cuidado, porque assim, é como se fosse um pote de açúcar. Você vai colocando novo, mas se vai saindo embaixo, ou se tem um ladrão que vai deixando escoar aquilo lá, não adianta, né? Você vai colocando, mas... Exatamente. Tem que segurar para que aquilo realmente... Você foca totalmente por novos clientes, vai trazendo novos, e você tem processos, às vezes, que não faz com que esse cliente ele continue na base, né? Eu costumo dizer que o pós-venda ele começa na venda. Sim. Né? Então, às vezes a gente observa que o processo de entrada do cliente ele já começa de uma forma errada e a tendência é que ele lá na frente ele venha acabar saindo por conta de uma entrada errada, né? Então, o processo de retenção não é aquela coisa que a gente fala da central de atendimento. Nossa, eu vou ligar para uma central de atendimento, não vão deixar eu cancelar, não consigo, vão dificultar a vida do cliente. Não. A ideia aqui é a gente expandir um pouquinho mais e entender que o cliente não tem que chegar naquele canal, né? Que você tem que ter um processo de atendimento. A gente fala muito, Ken, de uma coisa que eu costumo comentar, que o processo de atendimento é a pessoa que está sentada ali e atendendo. Aí você fala assim, eu tenho que contratar melhor, eu tenho que treinar melhor, eu tenho que, tem que reduzir o TMA. São coisas, processo normal nosso da central de atendimento. Sim. Mas pelo contrário, o processo de atendimento ele começa lá na ponta, né? Que é a decisão da empresa, o que vamos fazer numa situação onde o cliente expõe para a gente um problema. Mesmo que você tenha a melhor pessoa qualificada ali, mas ela não tem ferramentas, ou não tem autonomia, ou não tem o poder de decisão, ela só vai ser uma secretária passando a informação para o cliente. E é onde gera todo o transtorno para a gente em relação ao atendimento. Então o processo de atendimento é tudo. Qual que é a decisão que aquela pessoa vai poder tomar? Né? Sem dúvida. Você falou uma coisa importante, por isso que quando a gente fala assim do encantamento do cliente,
O pessoal fala que é puro marketing. Não, aquilo é o mundo real mesmo. Se você conseguir fazer com maestria um bom atendimento, ele fica com você. É, exatamente. Eu tenho um exemplo de um amigo, a gente conversando recentemente, ele me trouxe uma situação que eu achei interessante para o processo de atendimento. Ele fez a aquisição de um notebook, né, e uma versão normal, e hoje você tem versões Sim. atualizando a todo momento, e não vou falar a marca específica, mas ele fez a aquisição e uma semana depois eles lançaram um novo modelo atualizado e tudo mais. Ele se sentiu lesado, né? Vamos supor, ele pagou ali, um exemplo, R$ 1.000 num notebook e saiu uma versão atualizada por 900. Ele se sentiu... Que tinha mais coisas do que aquele. Isso, e ele se sentiu lesado, porque ele falou, poxa, uma semana depois que eu adquiri esse, eles lançaram uma versão nova mais barata. Ele foi lá e foi reclamar sobre isso. A pessoa que atendeu não foi a das melhores pessoas no atendimento, mas disse para ele, não, nós vamos trocar para o senhor o seu notebook e o senhor tem direito a R$ 100 de investir em crédito. Né? Os valores são ilustratórios, mas para a gente entender só a analogia. Fizeram a troca do notebook para ele com uma versão mais atualizada. Aí eu te pergunto, se aquela pessoa ela fosse a mais gentil do mundo, a mais sábia do mundo, com a maior delicadeza para falar aquela informação pro cliente, não ia mudar em nada a insatisfação dele. Porque ele continuava... Mas o processo de atendimento da empresa dava autonomia ou a decisão para aquela pessoa no atendimento fazer a troca do notebook, porque é da cultura da empresa, né? Então, nós confundimos não era muito... só para desocupar espaço. Exatamente, nós confundimos muito hoje a melhoria do processo de atendimento voltado para a base, melhores supervisores, melhores coordenadores, melhores agentes de atendimento. Entretanto, a decisão da empresa, às vezes, não beneficia o cliente. Não é, digo, beneficiar o cliente, mas não dar o retorno que o cliente tem. Então, hoje a gente tem um boom da voz do cliente estourando nas mídias sociais, que seja através do Instagram, através do Reclame Aqui, Facebook. Então o cliente buscou outras formas de mostrar a indignação dele e nós vivemos hoje um momento que as empresas estão tentando achar o melhor modelo. O melhor modelo começa atrás, você tem que tomar a decisão e entender como você vai querer atender seu cliente. Sim. Isso lá na proposta de valor, né? Quando você define qual produto, qual serviço e tudo mais. Então, e evitar que ele vá para isso, né? Ele gera desgaste para todo mundo. Exatamente. Aí nós entramos no grande preconceito que nós temos dentro da central de atendimento, que é eu não quero ligar para aquele atendimento, porque eu vou ficar irritado, eu vou passar Não vou resolver meu problema. Não vou resolver meu problema, e aí começa aquela coisa de que não quero trabalhar nisso porque é ruim, é desgastante. Então o mercado hoje passa por um momento de atualização que é, você não tem que tirar o seu cliente para economizar através de um canal de atendimento, jogar para um canal de mídias sociais ou chat. O cliente tem que fazer a escolha dele de onde ele quer ser atendido, né? Então, na central de atendimento nós temos muito essa questão de querer migrar o cliente para o mais barato. O mais barato vai gerar uma consequência muito maior para a sua empresa, né? Exato. Na verdade, assim, uma central de atendimento bem treinada não é centro de custo, é centro de ganho. Exatamente, né? E aí que tá, você já tem que fazer o cálculo na venda junto com pós-venda, entender que aquilo também é um investimento que faz parte. Então, não ter o seu cliente te ligando não quer dizer que é ruim, né? Que o cliente fala, o cliente me liga muito, por quê? Não quero que ele me ligue mais para economizar, mas isso é a oportunidade ainda que você tem de melhoria no processo. Por que ele te liga tanto, né? Exato. O que aconteceu que fez com que ele lá não tratar a reclamação dele somente no Reclame Aqui? Eu acabei me especializando em Reclame Aqui por conta de uma oportunidade de mercado que nós tínhamos, que era um mercado que ninguém tinha atendimento. Agora tem uma voz enorme, né? A repercussão, né? Você ter a repercussão da sua marca vinculada ao Reclame Aqui, ela é muito importante. Hoje, 90% das pessoas que entram no site do Reclame Aqui para fazer consulta. Exato. Para saber a reputação daquela empresa. Sim. Então a empresa tem que se preocupar, não simplesmente dar uma resposta, mas também pegar aquilo como feedback para dentro da sua central de atendimento. Né? E que seja no canal de chat, voz, o que for. Como você presta o seu atendimento, você tem que retroalimentar. Sim. Isso vale
para pessoa física, microempresa, média empresa e grande empresa. Exatamente. Então a gente vive um momento no mercado assim que as empresas elas estão um pouco perdidas em relação qual o foco do atendimento, né? A voz do cliente hoje está muito forte. Hoje Sim. o cliente consegue expor a sua opinião sobre uma marca, expor sua opinião sobre um serviço. E tem que ser focado no cliente, porque sem o cliente você não consegue ter o retorno financeiro, né? Então o cliente ele é a base para isso. Às vezes eu costumo dizer que nós fazemos uma alteração no processo, um departamento faz uma alteração pensando no benefício que ele vai ter e ganhos para o departamento. Do tipo, agora o cliente vai ter que preencher esse formulário a partir de hoje. Mas esse formulário, quanto tempo leva? Ele consegue carregar? É difícil? Quais são as experiências? Não, mas o ganho vai ser nisso. O que acontece? Você dificulta a vida do seu cliente para facilitar a sua vida. Salva, sabe? Às vezes a pessoa fez com a melhor intenção, mas fez um trabalho acadêmico, nem testou direito. Isso. E quer que aquilo seja cumprido. E esse é o maior impacto que nós temos na central de atendimento, né? Quem trabalha em central de atendimento, o grande problema que nós temos são essas estratégias que são tomadas em outros departamentos que não imaginam a repercussão que isso pode dar numa central de atendimento. Um simples procedimento, um exemplo, uma atualização no site. A área de marketing faz uma atualização no site, não comunica aos responsáveis pelo call center. O que acontece? Boom de ligações, estresse para quem está atendendo, aquilo gera desconforto para todos que estão trabalhando, gera absenteísmo, porque as pessoas acabam desistindo por conta da pressão, que gera um alto índice de turnover, que gera novas contratações. Olha o ciclo de uma decisão que foi tomada na área de marketing. Sim. E muitas vezes é bom saber o processo como caminha, que às vezes o gargalo da central, motivos das chamadas, às vezes é a parte logística. Exatamente. Ou manutenção, ou alguma coisa, né? Nós acabamos gerando demanda para a própria central de atendimento. Então esse processo de atendimento, ele começa na decisão da empresa de quais são os valores, né? Que decisão que a empresa vai tomar, prestação de serviço, qualidade de serviço, tudo isso. A central é uma parte do atendimento, né? Aquela pessoa que está ali sentada, disponível, seja 8 horas ou 6 horas, para passar a informação, ela é uma parte do atendimento. Ela não é toda a parte do processo de atendimento, né? Então, muitas das empresas elas precisam aprofundar um pouco mais, entender que o call center ele é peça fundamental para todo o negócio. Ok, perfeito. Né? A terceirização ela fez desvalorizar um pouco dentro da empresa e jogar a responsabilidade para as terceiras, o que é decisão da própria empresa contratante. O que não deu certo, muitas vezes assim, a empresa tinha um atendimento bagunçado. Ele terceiriza a bagunça. Isso. Ele tem que arrumar tudo primeiro. Perfeito. Antes de terceirizar. Perfeito, porque ele procura reduzir custo. Ele acha que com esse processo ele vai reduzir custo, não que as terceiras... O trabalho da terceira, às vezes, na maior parte, é melhor porque ele sobrevive daquilo e ele tem que fazer e o core business da empresa é aquele. Exatamente. Né? Então, ela é especializada naquilo. Então, ela acaba tendo ela precisa de um retorno muito maior, então ela vai investir naquilo, ela vai entregar o melhor serviço, ela vai entregar a melhor qualidade. Entretanto, o contratante, se ele não tem uma decisão de negócio, como funciona, quais são os seus processos, tudo pré-estabelecidos, muitas das coisas a gente vai aprendendo ao longo do caminho e as mudanças vão acontecer, sim. Porque nós temos que acompanhar o mercado. É a 4 mãos mesmo. Exatamente. Entretanto, a decisão tem que ser tomada lá atrás. Então acaba hoje, nós temos essa repercussão no atendimento, que o atendimento do Brasil é ruim. Né? Você verifica, o brasileiro, ele é oportunista, ele não quer, ele vai trocar um produto. Eu tive uma experiência, né, que eu fico pensando, às vezes, não que eu esperasse algo a mais, assim, mas foi bem traumática. Eu comprei uma lata de ervilha, quando eu abri a lata de ervilha, ela tinha um bichinho. Eu abri uma reclamação, demoraram-se 15 dias, o motoqueiro veio e me trouxe uma lata de ervilha. Eu não queria ganhar mais nada. Sim. A grande questão é que eu não tive um recado, um retorno por parte da empresa, se era procedente aquilo que eu estava reclamando, qual foi o retorno disso?
Então, o consumidor, ele deixa de ser parte do negócio. Ele acaba falando, não, então ele só vai falar quando ele tiver reclamação. Quando ele se sente parte do processo de ver o crescimento da empresa e ter o retorno da contribuição dele, Sim. ele acaba se sentindo mais valorizado. Então, ele se fideliza à marca. Sem dúvida, sem dúvida. Você vai ter problemas, Randy. Todo produto ou serviço Sim. vai apresentar algum tipo de problema, né? A grande questão é como nós somos recebidos ao momento que temos esse problema. Principalmente em prazos, né? Exatamente. Qual o prazo, como que ficou, então você se sente parte dessa contribuição. Então, o Reclame Aqui hoje, ele vira essa contribuição, só que de forma negativa. Sim. Porque ninguém vai ali para fazer uma exposição de algo que foi ruim. Ele vai dar um retorno se a tratativa foi boa, se o retorno foi bom. Só que qual a referência que você cria quando você dá uma resposta em um dia num site de reclamações e na sua central de atendimento te pedem um SLA de 5 dias? Pois é. Isso daí que tem que tomar muito cuidado, Né? Esses termômetros têm que ser bem avaliados. E aí você acaba criando o próprio tiro no pé, porque você diz, não, aqui eu não respondo. O cliente vai fazer o quê? Vai entrar no site do consumidor, do Reclame Aqui, vai falar o posicionamento dele sobre isso. Ele vai falar, não, olha, essa pessoa teve essa reclamação igual a minha, vou reclamar também porque eu vou ter a mesma solução. Em um dia. Ok, tá. Que ele vai olhar lá o termômetro, vai ver Sim. que responde em um dia. Às vezes ele nem passou pela central de atendimento. Então olha a referência que você está criando no mercado, que você só trata algo quando há uma reclamação. Então não, a gente tem que acolher melhor o cliente na própria central de atendimento, né? É esquecer essa filosofia de TMA, de atender mais rápido, de... Há casos e casos, Isso, né? querer dispensar o cliente, Exato. né? Você já começar a trabalhar na sua equipe o processo de leitura. Se ele está me pedindo esse documento, é porque ele vai enviar através de um site. Se ele vai enviar através do site, ele conhece o site, porque senão ele vai pedir o documento, ele vai ligar de novo para ensinar como é que faz através do site. Isso. Você tem que ter alguém antenado nas redes sociais também, porque aquele também é um termômetro para ver a insatisfação. Isso, porque isso é um mercado que não vai mais, é um caminho sem volta, né? Sim. Entrou agora nas redes sociais e é um caminho sem volta. As empresas que não aderirem às mídias sociais, não tiverem ou atentas ou que falam da marca, vão ficar para trás. Exato. Porque elas não vão conseguir desenvolver melhor serviço, não vão conseguir desenvolver melhor produto, né? Então, ter esse envolvimento, essa participação do cliente, ela é fundamental para o crescimento e a expansão da empresa, né? Tem que entender quais são os objetivos que a empresa tem. Ô Wagner, você está dando exemplos bacanas, porque assim, muitas vezes o pessoal fala assim, eu quero entrar numa central de atendimento, mas como um bico apenas. Mas não, para as pessoas que gostam do que fazem, existe plano de carreira. Sim. Existe como a pessoa crescer dentro da organização, sempre buscando as melhores práticas. Exatamente. Não é o jeitinho não das coisas, é aquilo assim. O que precisa ser feito para deixar o cliente mais satisfeito? Isso. E eu usava isso muito como exemplo no dia a dia, Kendi, de dividir com as minhas equipes que eu era um exemplo de que se você seguir alguns padrões, respeitar algumas coisas, entender os limites para o crescimento, você vai ter. É o que eu costumo dizer, o difícil não é crescer, o difícil é você se sustentar na fase do seu crescimento, porque você vai encontrar muitas dificuldades, né? Sim. Quem trabalha em terceira, que foi o meu caso durante 10 anos, eu tive a oportunidade de vários mercados. Okay. Né, vários tipos de clientes, de vários tipos de clientes. Produtos, serviços. E isso fez com que eu trouxesse para o mercado, quando eu assumi esse novo desafio, não sofresse muito, porque eu já tinha passado por, eu acho que passei por 6 produtos diferentes nesse período. E tudo tem que ter um olhar atento para aquilo, porque vão aparecer problemas semelhantes. Exatamente. E no último desafio, que era uma central B2B, nós tivemos que fazer toda a parte de atendimento personalizado. Poxa, eu vim de produtos que era atendimento massivo. Sim. Entrou, quanto mais rápido você passar, vai reduzir o tempo, isso vai gerar ganhos ali na frente, você vai trabalhando dessa forma. Então, nosso objetivo era entender por que o Kendi ligava. Ele liga por conta disso. Ele pode fazer isso no site? Ele pode fazer isso através de SMS? Posso mandar isso via chat?
De que forma eu consigo trazer ele para um outro canal que venha a ter o atendimento focado somente para esse tipo de informação que é mais detalhista. Para um outro negócio que era, não, eu quero saber no detalhe o que ele fala, porque o que ele fala é importante para o meu negócio. Então foi uma virada de chave que somente quem tem a oportunidade de trabalhar dentro de um terceiro, você acaba crescendo isso, porque você a todo momento você está em um produto, em um outro negócio, em uma outra oportunidade, vão te chamar. Às vezes tem casos de coordenadores, gerentes que trabalham em 3, 4 segmentos. Sim. Né, porque é compartilhado. Exato. Então isso faz com que você tenha sempre a mente expandida. E quando você vem, que no meu caso, sair da terceirizada e vir direto para o cliente, que nós chamamos, aí você vê as dificuldades do processo. Exato. É bom. Porque nós estamos lá do outro lado, a gente critica, né? Fala, Sim. pô, por que não faz assim? Quando você vem para dentro e fala, nossa, olha o tanto de dificuldade que tem no processo. Então tem que adaptar. Então eu costumo dizer que existem três etapas para você resolver um problema dentro de uma central ou de um atendimento: pessoas, sim, processos e sistema. Sem dúvida. São essas 3 esferas. Às vezes fala, nossa, eu tenho um monte de problema. Não, você tem 3. Se as pessoas são adequadas, se você contratou bem, você está vendo que são gentis, passam um procedimento, você tem um problema em processo. Se o seu cliente está insatisfeito, é por conta do processo. Se o seu processo está adequado, você tem um problema no sistema. Ou vice-versa. São somente essas 3 etapas que, se um gestor centralizar a sua energia nisso, ele vai conseguir entender que tudo tem um prazo para ser resolvido. Então, e o mais importante de tudo é a intersecção dessas 3. Isso, esses ciclos. Hoje a gente vê muita tecnologia que fornece essa informação, assim, no sentido de você conectar uma coisa com outra, informação. Às vezes você tinha muitos, já vê mais informações integradas quando se discute benchmark com algumas pessoas, você fala, não, já está integrado isso com isso. Antigamente você tinha uma informação de redes sociais, outra vez você tinha informação de call center, outra informação lá do chat, todas as informações totalmente diferentes. Pode acontecer? Pode, porque cada público pede uma coisa. Exato. Né? Mas da mesma forma, o que hoje o cliente busca é retorno e rápido. Sim, é verdade. Então não adianta a gente continuar ainda com esses processos de abrir uma solicitação que vai demorar 7 dias para dar um retorno para o cliente. Não dá. Ele precisa do retorno, mesmo que o retorno dele demore 7 dias para resolver. Sim. Mas não dizer para ele que ele vai ter um retorno durante um período de 5 dias. Perfeito. Ô Wagner, eu te agradeço imensamente aí. Foi assim um papo bastante agradável. Você quer deixar seus contatos? Claro, quero deixar. Vou deixar o meu e-mail, pessoal, meu nome é Wagner Barbosa, o e-mail é wagnerbarbosa3005@gmail.com e meu telefone pessoal e o uso do WhatsApp também, que é o 95439-5423, o DDD é 11. Tá perfeito. Wagner, você vai levar de recordação do nosso programa, tá? Alguns brindes, legal. A caneca também você pode levar e você recebe também um dos meus livros. Legal, que Kenji. eu vou autografar para você. Ótimo. Tá? Kenji, muito obrigado. Eu que agradeço aí, pelo convite. Tá. Um abraço aos internautas. Com os agradecimentos aí aos nossos apoiadores, a Uso Digital, Plano Web e a UDCA da Venezuela, nós finalizamos mais um programa TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima.